Adonai. Por milênios, o enigma da esfinge ficou oculta. Graças ao professor Eduardo do canal Yeshua, foi desvendado. Vou dizer agora o enigma da esfinge. Quando as 3 irmãs tocarem o vértice das pirâmides, o caçador estará de pé. E diante dele, o leão vigiará ao leste, imóvel, como sentinela dos dias. Mas quando o portador da serpente se erguer do pó do deserto, o que foi oculto desde Moisés será mostrado ao céu. Aquele que levantou a serpente no ermo verá agora o firmamento repetir o gesto. Quem decifra o sinal que passa de oeste a leste, entre o escorpião arrancado e o caçador imóvel, saberá o tempo em que o veneno se tornará cura. Pois a serpente não é mais destruidora, mas sinal erguido entre os astros como fogo em estandarte entre pirâmides. Que olhos veem Órion de frente? Que espírito entende o fiuco nascente? O que Moisés fez com a mão, o céu fará com as constelações. Quem souber quando a serpente se erguer diante da esfinge, saberá o nome que cura. Agora o professor Eduardo vai explicar o que está acontecendo no céu. Antes da gente entrar na mensagem que o cometa 3 Iatras vem trazendo, porque na astronomia bíblica, todo cometa é um anjo mensageiro. A gente vai ficar no primeiro vídeo na explicação do enigma da esfinge, para você compreender a mensagem desse anjo mensageiro, que é o 3 Iatra, porque cometa são anjo mensageiro. Então a gente vai explicar para você o que está ocorrendo no céu, porque ele também passa por Ofiuco. Ofiuco, a constelação de Ofiuco também está no percurso do 3 Iatras, né, o cometa. Então a gente vai ficar nesse contexto, primeiramente, para você saber o que está ocorrendo no céu, para no vídeo seguinte a gente vir explicar qual é a mensagem que esse cometa 3 Iatra vem trazendo para os povos da Terra. Eu quero que você entenda que o Criador, ele estendeu o céu igual uma tenda. Veja o que fala Isaías, capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, o nosso firmamento foi esticado igual uma tenda. Isso está nas escrituras. Então, o dome elétrico, o firmamento, quando você olha para o céu, ele tem 4 anjos que seguram essa tenda. São as estacas que estão nas extremidades da tenda, entendeu? Então você tem o anjo Uriel, que é a estrela Formalaute da constelação de Aquário. Depois você tem Escorpião, que você tem o anjo Gabriel e a estrela é Antares, correspondente ao anjo Gabriel. Depois você tem o anjo Miguel, da constelação de Leão, e a estrela é Régulos. Depois você tem o anjo Rafael, a estrela é Aldebaran e a constelação é Touro. Então você tem 4 anjos que estão segurando o firmamento, que na analogia de uma tenda, são as estacas que estão segurando essa tenda. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, Apocalipse também menciona de 4 anjos que estão nas extremidades da terra. Ele usou a construção do firmamento, do dome elétrico, a uma analogia a uma tenda no deserto. Tá vendo aí? Você tem as 4 estacas, as principais, né, que seguram essa tenda, correspondente aos 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. Para entender o que está ocorrendo no céu hoje, você tem que compreender como que o firmamento trabalha. O que significa o zodíaco? O zodíaco é o caminho que o Sol faz embaixo das 12 constelações. Então, quando você ouvir, zodíaco, o que é zodíaco? É o caminho que o Sol percorre
embaixo dessas 12 constelações. E o que está ocorrendo hoje? Qual é o sinal que está acontecendo no céu que até a mídia já anunciou que está acontecendo em Escorpião? É que a constelação de Ofiuco, ela está retirando a constelação de Escorpião. Toda vez que a gente estiver vivendo uma consumação de era, você tem uma engrenagem no céu que elas vão se movendo para retirar a constelação de Escorpião. Tanto é que Escorpião tirou a Águia, né? E agora o Ofiuco tira Escorpião. Vou te mostrar uma engrenagem e você vai entender. Dizer isso aqui, ó, é essa engrenagem, tá vendo? Ó? Você está tendo agora Ofiuco retirando Escorpião. E Escorpião retirou Águia, que é isso aqui, filho. Para você compreender, vem ser essa imagem. Tá vendo aqui, ó? Escorpião, ele retirou Águia e agora Ofiuco está retirando Escorpião. Tanto é que o salão da tribo de Dan é representado por Escorpião, pela constelação de Escorpião. E a constelação oposta a Escorpião é Touro, que é da tribo de Efraim. Se você reparar, nem a tribo de Efraim e nem a tribo de Dan foi citada em Apocalipse. Por que eles não foram citados em Apocalipse? Porque eles estão sendo retirados do céu. Quando for retirada a constelação de Escorpião do zodíaco, alguns anos depois vem a consumação da era, vem a inversão magnética. Está ocorrendo diante dos seus olhos. Agora, o dia, a hora, somente o Criador sabe. Pode acontecer daqui 2 anos? Pode. Pode acontecer daqui 10 anos? Pode. Pode acontecer daqui 30 anos? Pode. Até 50, filho. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A gente não pode ser uma igreja acovardada. Não foi dado a você espírito de covardia. Você tem que confiar no Pai. Qual é o melhor lugar? A sombra do Altíssimo. Você tem que ter a fé verdadeira. Então, o que eu estou te mostrando é o que está acontecendo no céu. Tanto é que o Sol hoje, se você for lá no estelário, o Sol só fica na constelação de Escorpião 8 ou 7 dias. Ele vem diminuindo. Então, bem dizer, é como se essa engrenagem é o relógio da inversão magnética. Porque conforme, vamos dizer, você vai lá em dezembro. Quanto tempo o Sol ficou na constelação de Escorpião? Ficou 7 dias. Então, não teve avanço. Ficou 6 dias. Então, houve avanço. Ou ficou 10 dias. Então, retardou um pouco. Tanto é que hoje o Sol já está passando pela cintura de Ofiuco, filho. Quer ver? Tem o Sol passando pela cintura de Ofiuco. Olha para você ver. Então, a constelação de Escorpião está sendo retirada. O Criador, ele está dando sinais no céu para você compreender a consumação da era. Olha o que Lucas fala. Olhai para o céu. A sua redenção vem do alto. Só que o firmamento, ele foi retirado da igreja. A igreja não tem compreensão de firmamento. E se você não tiver compreensão de firmamento, como que você vai interpretar os sinais? A linguagem do céu. O Criador está te mandando um recado, ele quer que você entenda, mas você não compreende a astronomia bíblica, aí você fica sem entender. Essa imagem dá mais compreensão ainda. Ó. Aqui é o caminho do Sol, tá vendo? Olha o Ofiuco. O Ofiuco está retirando Escorpião. Tanto é que essa serpente que você vê em Ofiuco, que ele também é conhecido como serpentário, aqui é a constelação Serpente, ela não pertence à constelação Ofiuco, mas é ele que está segurando. Se você prestar atenção, ela está querendo, ó, pegar uma coroa. E conforme ele vem descendo, ela não vai pegar essa coroa. Só existe um rei, Jesus Cristo e Yahshua, somente ele, o Filho do Criador. Então, aonde que está isso nas Escrituras? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo,
e nada vos fará dano algum. O que está ocorrendo no céu, filho, está no firmamento, serpente e escorpião. Presta atenção nessa imagem que você vai ter uma explicação do todo, de tudo que eu venho falando até agora. Primeiramente, o Criador, ele fez uma analogia que o firmamento é igual a uma tenda. E uma tenda você tem 4 estacas na extremidade que segura ela. Nessa analogia que ele falou e que ele fez, ele está se referindo aos 4 anjos que estão segurando o firmamento. O zodíaco é o caminho que o Sol faz embaixo dessas 12 constelações. Então, o que está ocorrendo no céu hoje? Você tem aqui, ó, Ofiuco, o serpentário, retirando Escorpião. Quando eu falei isso há 4 anos atrás, eu fui bastante ridicularizado. Só que hoje, filho, desde o ano passado, já é colocado no livro do seu filho a 13ª constelação. Mas não é a 13ª, ele está retirando Escorpião. Então, a narrativa que está sendo criada, ela está errada. Porque ele está retirando. Escorpião, Ofiuco, não é a 13ª. E sim, ele está trocando de salões celestiais. Porque as constelações representam salões celestiais no céu. Então, o que acontece? Você tem Ofiuco desse lado, né? A constelação de Ofiuco, que é o serpentário. E você tem aqui a constelação de Touro, mas você tem Órion na frente de Touro. Aí você vai lembrar do que Jó falou nas Escrituras. Jó, capítulo 38, versículo 31, 33. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades? Ou afrouxar as cordas de Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações? Ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Então aqui você está vendo, quando ele está falando as cordas de Órion, ele está representando e falando sobre a constelação de Órion. Quem pode soltar as cordas de Órion? Tanto é, se você reparar, a constelação de Órion, ela está pisando um coelho. Mas os povos antigos não reconheciam esse coelho no céu, e sim uma cobra, uma serpente. Eles mudaram isso. Eles mudaram o desenho. Só que eles podem mudar na terra. No céu você não consegue mudar. Então, os povos antigos, Daniel, Babilônia, considerava uma serpente. Só que a astronomia moderna, ela mudou. Então, o que acontece? Aqui começa a peça central para você conseguir decifrar o enigma da esfinge. Por quê? Porque se você reparar, a constelação de Órion também está de frente com a constelação de Escorpião e também com o serpentário. Por que eu falei da serpente? Olha como que você vai unindo as peças. Darei poderes para você pisar serpente, Órion está pisando uma serpente, e Escorpião, e o serpentário está com uma serpente na mão, mas também está pisando o Escorpião. A constelação serpente não está no pé de Órion. Quem está pisando a serpente é a constelação de Órion, e não o serpentário. O serpentário está pisando Escorpião. Olha para você o que eles fizeram. A pirâmide de Gizé, ela está alinhada com Touro e também com Escorpião. Só que Ofiuco está retirando Escorpião. Escorpião retirou Águia. Só que ela também está com Aquário e Leão. O alinhamento que eles fizeram com a pirâmide é o alinhamento com os 4 anjos que seguram o firmamento, que vem ser isso aqui, ó. A pirâmide está alinhada tanto com Escorpião e Touro e também com Aquário e Leão. Por isso que a esfinge, ela tem corpo de leão, a cabeça de homem, que representa a constelação de Aquário. E o corpo de leão representa a constelação de Leão. Então aqui, ó, a esfinge, ela está olhando para Leão. Só que o serpentário, aqui do lado, ó, você tem Escorpião, tá vendo?
Por que eu estou explicando isso? Porque vai ocorrer isso aqui, filho. Ó. Olha o monumento que eles fizeram. Ó. Você tem as pirâmides do Egito alinhada com o cinturão de Órion, que vem ser isso aqui, correto? Aí, ó, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion, que vem ser isso aqui, tá vendo? Aí, o que eles fizeram? Quando o serpentário retirar Escorpião do céu, o que vai acontecer? O serpentário, a constelação de Ofiuco, ela vai ficar em cima da cabeça da esfinge, conforme a direção que você estiver olhando. Você está vendo o que eles fizeram? É como se você tivesse de uma determinada posição, de uma determinada época, né, mês do céu, do ano, perdão, você vai ter essa constelação, você vai ver Ofiuco com os pés em cima dessa esfinge. Esse é o enigma. E aí o que acontece? Olha que coisa linda. Conforme Ofiuco retira Escorpião, o pé de Ofiuco vai tocar a cabeça da esfinge. E você vai ter as Três Marias alinhadas com as pirâmides. Tanto é que as Três Marias, elas tanto descem 58 graus em uma determinada época e elas também sobem os 58 graus em uma determinada época do zodíaco. Então, quando essas Três Marias estiver alinhada, bem próxima, ela estiver descendo e tocar as pirâmides, né? Com a visão. Você está olhando, aí você vê as Três Marias alinhadas nas três pontas das pirâmides no horizonte. E você verá, né, a constelação de Ofiuco em cima, os pés dela em cima da cabeça da esfinge. Então, aquele enigma que está falando que o que Moisés falou também vai acontecer no céu. E quem que Órion? Quem são os olhos que vê Órion? Né? E quem são os olhos que Órion está vendo? Órion está vendo Ofiuco e Ofiuco está vendo Órion. Isso é lindo, filho. Esse é o enigma que ficou há milhares e milhares de anos perdido, né? No terceiro andar do labirinto. Então vamos para a explicação do enigma. Então, quando você tiver lá no enigma, ele falava as três irmãs, mas são as Três Maria, que é Aunitac, Aunilã e Mitaca, alinhadas sobre as pirâmides. Então, quando as Três Maria tiverem bem alinhadas nas pontas das pirâmides, né? Porque elas descem 58 graus numa determinada época no zodíaco e também se eleva a 58 graus. Então, quando essas três estrelas do cinturão de Órion estiver alinhada com as três pirâmides no horizonte, o caçador Órion, o guerreiro bíblico e celeste, né, que representa o Messias e todos os guerreiros celestiais que estão na Terra, que vem ser essa imagem, Órion, né, alinhada com as pirâmides de Gizé, tá vendo aqui, ó? O leão vigiará o leste, que é a esfinge. A esfinge de Gizé, corpo de leão, voltada para o leste, guardando o segredo da ressurreição. O portador da serpente, Ofiuco, a constelação que levanta a serpente no céu, surgindo no horizonte da esfinge. Olha o que é falado nas escrituras agora. Aquele que levantou a serpente no ermo. Moisés em Números, capítulo 21, versículo 9. Presta atenção. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E sucedia que quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para ela, era curado. Olha o que João, capítulo 3, versículo 14 e 15 vai falar. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. É a coisa mais linda, filho. O que João
capítulo 3, versículo 14, quer dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Esse versículo descreve a semelhança entre o ato de Moisés de levantar a serpente de bronze e a necessidade de Jesus e Yahshua, o Filho do Homem, ser também levantado, crucificado, para oferecer salvação e vida eterna a todos que nele crerem. Então, o que aconteceu na terra também irá acontecer no céu. Quando o Ofiuco está pisando escorpião, ele vai representar no céu o que Moisés falou no deserto, né? O que Moisés fez com a mão, o céu fará com as constelações. O gesto simbólico de Moisés será repetido no firmamento com o surgimento de Ofiuco. Então, conforme a gente tem Ofiuco aqui, empurrando o escorpião, ele vai ficar com o pé sobre a cabeça da esfinge. E aqui ela tem corpo de leão, representando a tribo de Judá, que é a descendência de Jesus Cristo e Yahshua. Então, você vai assistir agora a solução, mais uma explicação dessa solução desse enigma, e depois da solução eu venho dar um recado para você. Assista agora. Agora vamos responder o enigma. As três irmãs, três Marias, Aunitak, Aunilam e Mintaka, alinhadas sobre as pirâmides de Gizé, o caçador, Órion, o guerreiro bíblico e celeste. O leão vigiará ao leste, a esfinge do deserto, corpo de leão, voltada para o leste, guardando o segredo da ressurreição. O portador da serpente, Poquides, Ofiuco, a constelação que levanta a serpente no céu, surgindo no horizonte da esfinge. Aquele que levantou a serpente no ermo, Moisés em Números 21:9. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E sucedia que, quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para a de bronze, vivia. O veneno se tornará cura. A serpente antes mortal, agora símbolo de cura. Cristo como o símbolo definitivo, como em João 3,14. O que Moisés fez com a mão, o céu fará com as constelações. O gesto simbólico de Moisés será repetido no firmamento com o surgimento de Ofiuco. Então você viu aí a solução desse enigma, que estava guardado há milhares e milhares de anos embaixo do deserto do Saara, né? Aí é onde está as pirâmides. Outra coisa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para quem quiser adquirir a primeira parte do curso de Astronomia Bíblica. A primeira parte do curso de Astronomia Bíblica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E quem quiser adquirir a segunda parte do curso de Astronomia Bíblica por apenas R$20, é só você adquirir a área de membros do canal Yeshua. A área de membro do canal Yeshua AA. E você terá as aulas do curso de astronomia, segunda parte, que a gente está colocando lá. Então, por apenas R$20 mensal, você assiste o curso de Astronomia Bíblica, parte 2, na área de membro do canal Yeshua AA. E aqui no Relógio do Criador, na área de membro, você tem acesso ao curso Criando Realidade. Quem está assistindo o vídeo está ficando maravilhado. Você vai aprender a criar realidade com a palavra do Criador. Shalom Adonai.